Boa noite, meus irmãos. Mais uma sexta-feira e eu estou aqui para entregar a si e colocar no seu coração a palavra de Deus. A igreja foi chamada porque a igreja somos todos nós. A igreja não é um edifício, é um corpo e o corpo é constituído por todos os crentes. Então foi chamada para servir. E eu queria pôr no seu coração, nesta noite, o desejo, ainda mais, o desejo de servir a Jesus. Sabe que Jesus foi em tudo o nosso exemplo. E em Mateus 20, versículo 28, diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos a bênção que Jesus nos deu. Mas depois de você receber Jesus, Jesus quer que você e eu o sirvamos. Servir a Jesus. Ele foi o nosso exemplo. E servir a Jesus, como é que nós servimos a Jesus? Orar pelos outros. Orar pela igreja. Ser fiel a Deus, ser fiel na igreja, ser fiel à palavra de Deus, testemunhar de Jesus Cristo, isso é servir a Deus. E esse é o desejo de Deus. E digo-lhe uma coisa, queridos irmãos, quando nós trabalhamos, servimos a Jesus com amor, nunca ficamos sem recompensa, porque Deus nos abençoa. No meio da tribulação, Deus sempre está connosco. Outro ponto que eu queria também colocar no seu coração, o primeiro ponto é o exemplo de Jesus em servir. O segundo é, onde é que nós servimos? Na igreja, e temos o mundo todo. Em Mateus 28, versículos 19, diz assim: ide, fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações é todo o mundo. Temos o mundo. Temos o nosso país, temos a nossa cidade, os nossos vizinhos para testemunhar de Jesus. Orar, olhar pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso este é o local do nosso serviço. E copiamos Jesus porque Ele foi o exemplo. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Eu hoje estou na igreja e os irmãos, a maior parte dos irmãos mais idosos na fé, estão na igreja não só para ser servido, mas para servir. E eu dou graças a Deus por vocês, pela liderança que a gente tem, pelos irmãos e irmãs que trabalham na seara de Deus, uns em oração, outros como assistentes, outros líderes dos familiares, outros a olhar para as pessoas que têm necessidades para que nós possamos suprir. Isto é trabalhar para Jesus. E este é o nosso serviço. Amém? Outro ponto é, então se nós servimos, qual é a motivação do nosso serviço? A motivação do nosso serviço é o amor. O amor com que nos amamos uns aos outros, o amor pelo próximo. É a motivação, a gente conseguir transmitir o amor de Cristo a todas as pessoas que nos rodeiam. Eu vou ler aqui em 2 Coríntios 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Portanto, o amor de Cristo nos constrange, nos obriga, o amor que Cristo nos deu, nos obriga, podemos dizer assim, a testemunhar de Jesus, a servir a Jesus, a fazer o melhor que a gente sabe para engrandecer o reino de Deus. Esta é a atitude correta de um cristão. Um cristão, quando chega à igreja, vem para receber o quê? O sacrifício que Jesus fez na cruz. Com o andar dos tempos, mês,
2 meses, 1 ano, é batizado nas águas, é batizado pelo Espírito Santo e depois não quer só se servir, mas servir os outros. Isso é o desejo de todos. E porquê? Porque o amor de Cristo nos impulsiona a fazer, a ir, nos obriga, podemos dizer assim, para nós pregarmos o Evangelho. Sabe que o Evangelho é o amor de Cristo, é as boas notícias que Deus nos deu, é o amor de Deus derramado, o amor de Deus em Cristo Jesus, em que o seu sangue foi derramado. Esse é o grande amor, e é este amor que nós devemos transmitir a todas as pessoas que nos amam. Amém, irmãos? Servir a Deus, não há melhor, porque servir a Deus sempre, sempre, sempre nós somos beneficiados. Outro ponto que eu queria transmitir aos irmãos foi o primeiro, é o exemplo de Jesus em serviço. O local temos a nossa terra, o nosso mundo inteiro para pregar o Evangelho. A motivação para o serviço é o amor. E o poder de Deus para o serviço, o poder para o serviço é o Senhor Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. É Ele que nos usa e que nos dá poder para que o Evangelho que é pregado se confirme no coração das pessoas que o ouvem e recebem. Eu vou citar novamente. Ouvem e recebem, não é só ouvir. É ouvir e receber. O poder de Deus, pelo poder do Senhor Espírito Santo, Ele vem sobre nós. E quando você prega, você vê os efeitos do amor de Deus na vida das pessoas em que você está a ministrar. Quer seja no grupo familiar, quer seja nos seus vizinhos, a falar com eles, nos seus colegas de trabalho, nos seus colegas da escola. O poder de Deus está consigo, pelo poder do Espírito Santo. Em Atos 1, versículo 8, fala-nos quando Jesus ia subir ao céu, já depois ressuscitado, andou cerca de 40 dias a dar as últimas instruções aos discípulos, e depois, antes de eles verem Jesus a subir, nas alturas, ele deu uma mensagem e disse assim: mas recebereis, para não sair do local onde ele tinha pedido para ficar, e depois recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Engloba todos os países. Mas o que é que vem sobre nós para nos dar poder? Para o serviço de Jesus, com Jesus, trabalhar para Jesus? O Senhor Espírito Santo, que foi enviado no dia de Pentecostes por Jesus para que os discípulos recebessem, e depois se multiplicou mediante as décadas e de geração em geração, e hoje somos nós. O Espírito Santo é o mesmo, está no nosso coração, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador. E o poder de Deus vem sobre nós, e a pessoa que está a ouvir, ela recebe. Mas eu vou citar novamente, para ficar gravado. Ouvir e receber. Ouvir e receber, que é diferente de ouvir. Há um provérbio português que diz que entra num ouvido e sai no outro. Não, mas não é assim. As coisas de Deus é a gente ouvir e receber no coração, viver aquilo que ouvimos, que é a palavra de Deus. E assim Deus vai abençoar. E foi por isso que nós fomos chamados. É o nosso serviço em Cristo Jesus. Então você não está só a trabalhar, você está a trabalhar assim para Jesus, a fazer o serviço que Jesus mandou, mas você tem o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para trás vazia, mas prosperará para aquilo que foi enviado. Se eu falar sobre cura, Deus confirma a palavra. Se eu falar sobre libertação, se houver alguém oprimido, Deus liberta. Porque se confirma a palavra. A Bíblia não é um livro de história. É um livro inspirado pelo Espírito Santo, em que os santos homens de Deus escreveram a vontade de Deus para o homem, a vontade de Deus para a igreja, a vontade de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho.
E aqui está, como se diz, a religião. Uma pessoa que seja... as pessoas dizem, mas eu sou religioso, eu acredito em Deus. Está bem. A religião não salva. Quem salva é Jesus. A religião só se tornará verdadeira religião quando a palavra é semeada no coração das pessoas e ela dê frutos, porque a palavra de Deus não volta para trás vazia, mas prosperará para aquilo que foi enviado. Portanto, pelo poder do Espírito Santo, que está em nós. Outro ponto. Em Atos 23, eu vou ler aqui. Atos 23, versículo 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhes o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. A finalidade do nosso serviço, podemos dizer assim, é testemunhar de Jesus. Porque diz aqui, na noite seguinte, apresentando-se o Senhor a Paulo, e disse: olha, tem ânimo, não desanimes. Estava a passar por tribulação. Porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, qual é a finalidade do nosso serviço? É testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Dizer que há um Salvador, e esse Salvador chama-se Jesus. Que nasceu, veio do céu, nasceu com uma senhora maravilhosa chamada Maria. E que Maria e o seu esposo trataram e cuidaram de Jesus. E esse mesmo Jesus, a própria Maria disse que Jesus era o Salvador. Então, só em Jesus há salvação. E a finalidade do nosso serviço, para o qual nós fomos chamados, é testemunhar de Jesus. Não é da religião. Eu pertenço a esta igreja, vai para esta igreja. Não, eu pertenço a Jesus. Nós temos um nome da igreja porque temos de ter um nome. As autoridades assim o exigem. E acho bem. Mas não é a igreja que vai salvar, é Jesus. E a gente não pode pregar a igreja, temos que pregar Jesus, porque Ele é que é o Salvador. Este é o nosso serviço. Testemunhar de Jesus. Outro ponto. Então já falámos. É o exemplo de Jesus, que é o serviço. Ele veio não veio para ser servido, mas para servir. O local é todo o mundo, nossa terra. A motivação do serviço, o amor. O poder do serviço, o Espírito Santo. A finalidade do serviço, testemunhar de Jesus. Condição para o serviço, humildade. Ser humilde. Não ser altivo. Nós não somos mais que os outros, somos iguais. Nascemos, crescemos, velhinhos, morremos. Somos todos iguais. Quando a pessoa pensa que é mais que os outros, tem mais sabedoria que os outros, tem mais conhecimento que os outros, pode ter, mas que o seu coração não se envaideça, nem se ensoberbeça, mas que seja sempre humilde. Nós nunca sabemos tudo. Eu vou dar um exemplo. Há pessoas crentes novas, novinhas, com poucos meses de crentes, que por vezes falam coisas que eu aprendo com eles. Porquê que eu sou assim? Porque o meu coração é humilde, estou aqui para aprender, não sei tudo. Que sei. Mas estamos aqui todos para servir a Jesus. Com humildade. Porque essa é a condição de serviço, era ser humilde. Lucas 9. Eu vou andar aqui um bocadinho, ler aqui este versículo. Lucas 9. Versículo 48. Lucas 9, versículo 48. Sim, aqui. Agora vou aqui ver. Onde é que está? Está aqui.
E disse: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receba a mim, recebe aquele que me enviou. Aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Nunca se sobrevesse. Eu sou mais que aquele, penso mais que aquele. Eu sei que você não é assim. Sei que você não tem isso no seu coração. A solução do sucesso é humildade. Amém? Para que o serviço seja bem feito, temos de ter também esta parte, de ser humildes. E para terminar, que é o último ponto, nós, fazendo o serviço de Jesus, somos recompensados. O que é que a Bíblia nos promete? O que é que Deus nos promete quando nós somos fiéis? Uma coroa. Uma coroa de glória. Que assim somos recompensados. Eu vou ler aqui 1 Coríntios. Portanto, Deus não chama para o serviço para o explorar, para que você possa trabalhar. Não, Deus chama para o serviço para que você possa testemunhar de Jesus, cheio de amor, humilde de coração, fazendo o serviço de Jesus, que o trabalho de Jesus não oprime, liberta. Eu vou repetir. Quando nós trabalhamos para Jesus e obedecer à palavra de Jesus não nos oprime, liberta-nos. E ao fim, Jesus promete-nos uma coroa da glória do Senhor. 1 Coríntios 9, versículo 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Está a falar daquele atleta. Treinam, abstêm-se muito de comer de alguns alimentos que não fazem bem ao físico deles, porque eles têm que estar ali bem preparados para alcançar aqui uma coroa corruptível, que se corrompe. A gente sabe disso. Mas Jesus promete-nos a nós, se trabalharmos para Jesus, fazer o serviço de Jesus, uma coroa incorruptível na glória e uma vida eterna com Ele. E a igreja tem que eu creio no meu coração, que a igreja tem que, muitas igrejas não estão a desviar as mensagens para a prosperidade, para a cura, para a libertação, tudo isso de Jesus promete e dá. Mas a mensagem número 1 é pregar o Evangelho para a salvação, porque a salvação é o mais importante, a riqueza maior que existe. É que você, quando fechar os olhos neste planeta, você possa ver a glória de Deus e ter uma coroa pelo serviço que você fez para Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar. Pai amado, é no nome de Jesus que eu te agradeço pela tua palavra, que é o pão da vida, e que a tua palavra sacie os nossos corações, os dos meus irmãos que me ouviram e a mim que eu estive a dar. Eu sei, Senhor, que aquele que dá recebe. Eu creio também que sou beneficiado pelo teu poder e recebo também a tua paz, o amor e a alegria. Pai, eu oro para os meus irmãos, para que onde estiverem sejam ricamente abençoados, sejam famílias protegidas pelos teus anjos, pois a tua palavra diz que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chega a nós, porque há os teus anjos desta ordem a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Obrigado, Pai, porque é isso que está sobre os meus irmãos, é isso que está sobre a minha vida, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.